Olá, terráqueos, tudo bem com vocês? Estamos trazendo aqui o nosso primeiro podcast. É isso mesmo, uma novidade aqui do Grupo Identificado no canal do João Marcelo. Nossa ideia com o podcast é justamente trazer a vocês, com maior detalhamento, com mais calma, não só os casos clássicos da ufologia, mas também assuntos que são pertinentes a ela. Quem já nos acompanha nas lives sabe que nós já trouxemos vários entrevistados com assuntos que são extremamente importantes para que você entenda a ufologia não só como avistamento. Vários entrevistados com assuntos que são extremamente importantes para que você entenda a ufologia não só como avistamento de luz em fundo preto, mas que você entenda o processo que há por trás da ufologia. Isso é importante para que você consiga, a partir de então, separar aquilo que é picaretagem daquilo que possivelmente é algum fenômeno extraterrestre. Mas primeiro é importante que nós tenhamos conhecimento daquilo que está aqui na Terra, né? E nós vemos que a ufologia padrão não trata esse assunto com seriedade. É apenas uma forma de vender cada vez mais. Então é óbvio que se você falar que uma luz num fundo preto ela não é uma nave espacial, ela dá menos likes do que se você disser que é uma nave tripulada por 5 marcianos e 2 netunianos. Feitas então essas observações, vamos lá à bancada de hoje. Nós temos aqui conosco a Laura Elias, o João Marcelo, o Marco Seixas, e vou começar hoje com a palavra do João Marcelo. Então, por favor, João Marcelo, nos diga o que é ufologia para você. Uma satisfação, bem-vindo a todos. Satisfação estar no primeiro podcast do Identificado. Boas-vindas ao Rudar, Laura Elias, Marco Seixas, Marco Veado, Dino Nascimento, a quem nos prestigia ouvindo esse podcast. Bom, eu vou tentar resumir aí, contar uma historinha aí, como é que foi o meu ingresso na ufologia e tal. Eu sou de 1973, eu nasci em São João del Rei, no interior de Minas, e desde criança, adolescente, acredito que devido a circunstâncias da época, por exemplo, eu cresci numa época em que tinha o programa Terceira Visão, no ingresso na ufologia e tal. Eu sou de 1973, eu nasci em São João del Rei, no interior de Minas, e desde criança, adolescente, acredito que devido a circunstâncias da época, por exemplo, eu cresci numa época em que tinha o programa Terceira Visão, cresci acompanhando reportagens do Fantástico sobre ufologia, paranormalidade, né, mistérios. E o meu pai gostava muito desses assuntos. E eu sempre gostava muito de acompanhar essas reportagens. Isso culminou quando, por volta de 1990, 91, eu travei contato, né? Eu descobri a revista UFO na banca da cidade, né? E comecei a comprar a revista. Comprei a revista, comecei a ler, comecei a me aprofundar, comprar livros de ufologia. Aí eu já tinha revista livro, comecei a travar contatava na época por carta, né? Eu estava algumas vezes por telefone com pessoas também interessadas no assunto. Comecei a contatar os ufólogos, né, da época, né, mandar cartas para grupos, recebia boletins de grupos, né, e tudo isso culminou em 1994, em agosto de 94, quando eu conheci pessoalmente, assim, o primeiro grande ufólogo, que sempre foi um dos ícones, uma das referências, né, da ufologia brasileira, o Birajara Rodrigues. Eu conheci em 1994, em agosto de 94, na lendária pousada do Tatá, do Oriental Noronha, em São Tomé das Letras. E a gente iniciou uma amizade, começamos a trocar correspondências, algumas ligações telefônicas. E, coincidentemente, eu tive a oportunidade, o privilégio de acompanhar aqueles momentos históricos lá, que envolveram grande parte da ufologia brasileira, né, dos ufólogos brasileiros, em 96 e 97. Tive lá em Varginha, em momentos históricos, como a famosa reunião de 4 de maio de 96, estava lá quando foi feita a busca por
fragmentos metálicos na Fazenda Maiolina, estava lá na coletiva de imprensa de 1 ano do caso. Eu é que descobri uma das principais testemunhas do caso, infelizmente já falecido médico nefrologista Fernando Eugênio do Prado, não é? Isso foi assim que eu caí na ufologia, né? Só voltar um pouquinho aqui um pouco antes disso, a partir do final dos anos 80, mais ou menos, quer dizer, a fase mais aguda do que eu vou contar, eu vivi numa casa e eu caí na ufologia, né? Só voltar um pouquinho aqui um pouco antes disso, a partir do final dos anos 80, mais ou menos, quer dizer, a fase mais aguda do que eu vou contar, eu vivi numa casa no centro de São João del Rei, onde aconteciam, vamos dizer assim, fenômenos parapsicológicos, né, como telecinese, tipologia, fogo espontâneo, né, aporte, coisas desse tipo, né? E, quer dizer, aí antes de eu começar a me aprofundar em ufologia, apesar de sempre acompanhar e gostar, né, como reportagem do Fantástico e tal, às vezes meu pai via alguma matéria em jornal, ele me mostrava, eu lia, né? Eu comecei a ler um pouco antes de ufologia, eu comecei a ler livros de parapsicologia por conta do que acontecia nessa casa. E num desses, a memória foi no livro Panorama da Parapsicologia ao Alcance de Todos, do padre católico Edwin Friedrich, um padre gaúcho. Quer dizer, aí eu que já tinha um interesse por ufologia, a partir desse texto, eu comecei a querer me aprofundar mais em ufologia, até que eu descobri a revista UFO numa banca em 1990. Logo depois, conforme eu contei, conheci o Birajara, me envolvi na investigação do caso. Bom, eu me envolvi na investigação do caso Varginha, já fiz parte da revista UFO, resolvi criar um canal para compartilhar vídeos de ufologia legendados em inglês, porque eu sempre quis dar vazão a esses vídeos de fora, por eu não dominar inglês e para o objetivo mesmo de compartilhar vídeos interessantes nessa área com outras pessoas, né, que têm também interesse em ufologia. Quer dizer, eu li muito sobre ufologia, coletava depoimentos, né, analisava foto, vídeo, essas coisas todas, né, que grupos fazem. Mais recentemente, eu creio que a partir de 2013, 14, após algum tempo, né, eu retomei, eu tive contato com o Birajara Rodrigues, né, o descobridor do caso Varginha, na minha opinião, quem tem mais propriedade para falar sobre o caso, o Birajara Rodrigues, advogado, professor universitário de Varginha. Eu estive em contato com ele em 96, 97, até o final dos anos 2000, início dos anos 2000, né? E depois a gente perdeu o contato, né? Aí, mais recentemente, quando eu criei o canal no YouTube, se não me falha a memória, de 2012, 2014, com o intuito de colocar material nesse canal, eu tive a ideia de entrevistar o Biravei, o canal no YouTube, se não me falha a memória, de 2012, 2014, com o intuito de colocar material nesse canal, eu tive a ideia de entrevistar o Birajara Rodrigues, não é? Ele já tinha publicado o livro A Desconstrução do Mito, junto com a autoria dele, com Carlos Reis, né? E resolvi ir a Varginha, não é? Ia tentar gravar uma entrevista com ele, que infelizmente não pôde acontecer. E eu vi nesse contato mais recente com ele, por volta de, creio que 2015, 16 por aí, que ele tinha mudado a visão dele sobre ufologia. Eu procurei entender por quê. Eu achei os argumentos dele muito válidos, né? E nessa época eu tinha uma visão assim ainda crédula da ufologia em geral. E eu resolvi ler outras coisas. Poxa, vamos ver aqui com o cético, tudo isso que a gente acredita que é visita de ETs. Comecei a ler outras coisas, ler coisas do Carl Sagan e tal. E resolvi ler o livro. Um livro que foi demonizado injustamente pela ufologia brasileira, né, na minha opinião, A Desconstrução do Mito. Eu li, e ali eu acho que foi o ponto de virada definitivo. Eu vi que a ufologia realmente ela usa o método errado,
há muita credulidade, a ufologia não usa os filtros adequados, a ufologia analisa as coisas com muito... não analisa na velocidade adequada, a ufologia não analisa as coisas com muita credulidade. Ela falta um rigor maior nas coisas que a ufologia investiga e divulga, não é? E eu comecei a ver realmente que muita coisa é superfaturada na ufologia. Se você analisar na ufologia do Brasil e fora daqui, todos os que por aí vai, né? E aí de uns anos para cá, eu mudei meu foco na ufologia. O meu fascínio, que era antes, por exemplo, legendar vídeo, divulgar as coisas, realmente acreditando, tendo a convicção de que aquilo ali significava visita de ETs, o meu interesse foi na direção oposta, ou seja, eu vou traduzir texto, legendar vídeos, explicando que isso daqui é qualquer coisa, menos a visita de ETs, que muita coisa é fraudada, é forjada, é inventada, não é? É aumentada, é manipulada, não é? Em virtude dessa mudança de entendimento do fenômeno, não é? Comecei a sofrer ataques de toda ordem, né? Até parafraseando o Birajara Rodrigues, né? Dizem até que eu comecei a receber dinheiro para negar a ufologia. A minha visão é que não há provas da visita de ETs no nosso planeta, que quase tudo na ufologia tem explicação, e que os pouquíssimos casos que resistem à explicação, como, por exemplo, a Operação Prato, outros poucos casos aí, como, por exemplo, o Estal, caso lá do Zimbábue, né? É o caso dos gigantes da Rússia, alguns pouquíssimos casos, eles não são suficientes para provar a visita de ETs ao nosso planeta. Essas visitas nunca foram provadas, porque a ufologia ela lida com os nossos desejos, as nossas expectativas, os nossos anseios. A gente projeta tudo isso na ufologia, entendeu? A gente quer acreditar que os ETs estão aqui, a gente quer acreditar que existe uma conspiração, a gente quer acreditar, a gente tem essa ilusão, nossa, vai ser revelado e a gente vai esfregar na cara de todo mundo que a gente estava certo o tempo todo, entendeu? E eu não tenho esperança nenhuma de que isso aconteça, entendeu? E assim, resumidamente, eu acho que a minha trajetória pequena, humilde trajetória dentro da ufologia, hoje eu tenho um canal, humilde canal, um blogzinho, criei o Identificado, e a gente é atacado, acho que todo mundo aqui, né? Volta e meia atacado, e eu sou atacado diariamente no YouTube, por haters, né? Por ufólatras, né? Por fanáticos da ufologia, porque é um meio dominado pela crença cega, não é? E o que eu vejo mais grave na ufologia, eu só encerrando, já estou 15 minutos, o que eu vejo mais grave na ufologia é o seguinte, é quando algo tem explicação, já foi demonstrado cabalmente que aquilo ali não tem nada a ver com ETs, como que nem, por exemplo, o caso do Kecksburg, o caso da Soyuz, o caso da Linda Cortile, por exemplo, e aquilo ali continua sendo vendido literalmente como visita de ETs. E alguém ganha dinheiro, cobra por uma palestra, por um livro, por um evento, alguma coisa, vendendo uma mentira, vendendo alguma coisa que não tem nada a ver com visita de ETs, como se fosse visita de ETs. Assim, resumidamente, é isso que eu tinha para falar. Legal, Dinho. É engraçado que o que você falou dá a impressão de que realmente houve a inversão, né? Antes, talvez no começo da ufologia, os primeiros ufólogos, né, aqueles que tentavam chegar a alguma verdade, encontrar alguma coisa, eles primeiro focavam na explicação simples para depois ver o que era. Hoje não, né? Hoje você foca primeiro no fantástico para depois ir... É ao contrário o processo. Hoje, por exemplo, antes você investigava, depois divulgava, né? Hoje, por exemplo, com as novas... Processo. Hoje, por exemplo, antes você investigava, depois divulgava, né? Hoje, por exemplo, com as novas mídias, hoje o ufólogo, entre aspas, né? Ele divulga sem investigar. Não tem apuração de nada hoje em dia, na maioria das vezes.
Essa inversão, na verdade, que vai estragando, né? Isso unido à necessidade ou à vontade de ganhar dinheiro, os interesses escusos, isso vai tirando o verdadeiro sentido que deveria ser o estudo, né? Infelizmente. Então, Laura, por favor, pode fazer a tua apresentação à vontade. Assim, eu nasci numa casa de pessoas que pesquisavam ufologia. Quando eu nasci, meus pais já pesquisavam o assunto. Então, ufologia era um assunto outro que a gente discutia em casa, entendeu? Eu cresci com isso. Minha mãe tinha um monte de reportagens, aquelas que saíram nas revistas do Cruzeiro, Manchete, Fatos e Fotos, aquelas coisas, livros, tinha um monte de coisa lá em casa. Então, era assim, não só ufologia, tá? Eu nasci numa casa de pessoas muito lidas, muito esclarecidas, onde se conversava sobre todos os assuntos, onde se falava muito de mitologia, se falava muito de arte, se falava muito de política, se falava de tudo. Lá em casa nunca teve assunto, sobre isso a gente não conversa, assunto proibido, não. Sempre foi todo mundo muito liberal, no sentido de que todo assunto vale debate, todo assunto vale conversa, e tudo pode ser discutido e argumentado. E minha mãe tinha assim, um apreço por ufologia, mais do que o meu pai. Ela era muito apaixonada pelo tema. Não, eu cresci. Se você pega uma criança de 5 anos, que os pais acreditam que tem ET visitando a Terra, para mim, tá bom. Então, tem ET visitando a Terra. Não, é uma coisa, sabe, que você introjeta, você nem percebe que você introjetou aquilo. E eu cresci com isso. Então, eu sempre tive a curiosidade de perguntar para as pessoas se elas tinham visto alguma coisa, se elas tinham passado por alguma coisa. Eu aprendi a fazer pesquisa com os meus pais, porque eles faziam, fazer relatório. Isso muito antes de se pensar, eu creio, em ufologia estruturada aqui no Brasil. Eles faziam do jeito que meus pais tinham formação acadêmica, os dois. Meu pai era oficial do Exército, além da formação acadêmica, era também oficial do Exército. Ele tinha toda uma experiência de campo, de pesquisa, de coisa que a própria formação dele deu, né? Nos anos, experiência de campo, de pesquisa, de coisa que a própria formação dele deu, né? No começo dos anos 2000, eu comecei a atuar na ufologia, daí na ufologia como instituição, né? Que foi quando eu entrei na UFO. Eu fiquei na UFO quase 20 anos. Mas eu não comecei a estudar ufologia, conhecer os casos, saber como se faz uma pesquisa, e saber ter crítica e autocrítica, né? Tanto ser crítica no bom sentido, né? Não no sentido destrutivo, mas no sentido construtivo, de você olhar para alguma coisa e olhar para aquilo com senso crítico, né? Ter filtro, ter parâmetro para olhar para as coisas. E também ter autocrítica, de ver se você não está viajando na maionese, se você não está falando bobagem, entendeu? Se de repente não é você que está escorregando e não os outros, é você. Então, está escorregando e não os outros, é você. Então, eu fiquei esses anos na UFO, mas a UFO não me formou. Eu já vim formada para a UFO, né? Eu entrei como tradutora numa época, assim, que estava tendo um problema sério aí de picaretagem de seitas, esses negócios, e fiquei, né? Lá eu fiquei como tradutora, depois como articulista e tudo mais. Fiz boas amizades, e uma coisa muito interessante foi que, assim, na minha casa, apesar das pessoas acreditarem em ET, se ler sobre isso, se falar tudo isso, ninguém era místico. Não tinha essa veia mística. Eu fui descobrir tudo isso quando eu entrei na UFA. Eu não sabia que existia isso. Eu não sabia que tinha essa mistureba de ufologia com religião, ufologia, de examinar um assunto dessa magnitude, que pensa a magnitude que é uma outra civilização nos visitar. Isso é uma coisa tão grandiosa que não é qualquer Zé Mané que tem condições de
examinar um assunto desse. Assim, eu tive uma grande decepção quando eu entrei para a ufologia institucionalizada, para ver o nível das pessoas, sinceramente. E o tanto de crença, de falta de crivo, de falta de ciência, de falta de método, de falta de inteligência aplicada ao assunto. Eu fiquei chocada. E era muito engraçado, porque assim, logo que eu entrei na UFO, eu conheci o Dino. Foi logo que eu entrei na UFO, eu conheci o Dino e o grupo que ele tinha, que era o ExoX, acho, na época, né? E assim, eu me lembro de conversar com eles e deles falarem, porque você não sabe de nada, você vai ver ainda o que mais que você vai ouvir. Você não sabe de nada, você vai ver ainda o que mais que você vai ouvir, e não sei o quê. A primeira vez que eu ouvi falar em Astaxerã, eu fiquei chocada, né? Eu falei, pelo amor de Deus, gente, vocês não podem acreditar numa coisa dessa. Isso foi lá no comecinho dos anos 2000. Eu falei, como assim? Isso não existe, isso é uma loucura, isso é uma construção de coisas, juntaram 3, 4 personagens e criaram um outro, né? E por aí foi. Mas eu tinha para mim que sim, na verdade, que havia uma visita, né? Visita de extraterrestres. E eu li muito pequenininha, eu era muito nova, quando eu li o livro do Daniken. E também ajudou a formar meu pensamento, acho que ajudou a formar o pensamento de toda uma geração, né? E se ele tem coisas boas, e ele acrescentou coisas boas, que foi você conhecer mais da história, você conhecer mais da arqueologia, no sentido dos monumentos que existem. E se ele tem coisas boas, e ele acrescentou coisas boas, que foi você conhecer mais da história, você conhecer mais da arqueologia, no sentido dos monumentos que existem, onde ficam, da história antiga e tudo mais, como tudo dentro da ufologia, se distorceu ao longo do caminho, e aquilo que começou bem, no final, está virando uma tragédia, né? Então, assim, a visão que eu tinha da ufologia lá, quando eu era criança, não é mais a mesma visão que eu tenho hoje. Eu chegaria a dizer que está tudo errado, além dos 2 pilares que o João Marcelo citou, que é o fato de que já se parte da ideia e da certeza de que é extraterrestre. Acabou. Como se isso fosse um ponto pacífico, e não é. Segundo a história, né, de que estão aqui desde tempos imemoriais, eu acrescentaria mais alguma coisa aí, que eu acho que a ufologia peca muito, que ela não tem nada. Virou, cada vez mais, né, está virando um campo de picaretagem, palhaçada, sensacionalismo, notícia de pasquim, gente querendo ganhar dinheiro, gente querendo clique. E o estudo mesmo, aquilo que ele te traz de ganho, porque é muito rico, como eu falei, você não pode ser superficial num assunto desse, é muito profundo, ele se perdeu. Todos os preceitos e requisitos que a ciência pede para ser ciência, faltam à ufologia. Tem nada. Então, eu diria que ela virou uma falação, uma relatologia, estuda-se relatos. E falar, filho, qualquer um fala. Até papagaio fala, qualquer um fala, entendeu? Eu posso falar, nossa, eu vi, aconteceu, eu vivi, não sei o quê. Vai ter gente que vai acreditar, porque o ser humano anda cada vez mais vazio. Relatologia, estuda-se relatos. E falar, filho, qualquer um fala. Até papagaio fala, qualquer um fala, entendeu? Eu posso falar, nossa, eu vi, aconteceu, eu vivi, não sei o quê. Vai ter gente que vai acreditar, porque o ser humano anda cada vez mais vazio, com cada vez mais necessidade, por estar cada vez mais distante de si, mais voltado para fora e não para dentro. Está cada vez mais buscando algo que o preenche. Então, qualquer coisa serve. Né, como é uma sociedade tecnológica, a ufologia cai bem para esse tipo de carência, né, porque não é bruxa, não é fantasma, não é anjo, não, é ET, uma coisa tecnológica, você entende? É um raciocínio que cai bem para a nossa sociedade e que vem caindo bem para a sociedade ocidental desde o final da Segunda Guerra. Enfim, hoje, meu entendimento, não, o fenômeno é real, ele existe, ele é mundial, mas ele é um fenômeno extraterrestre? Não, ele é um fenômeno humano.
O ser humano fantasia, o ser humano cria, o ser humano mente, o ser humano se ilude, o ser humano junta coisa que uma molécula cresce, sabe, não tem nada a ver, mas junta e ali constrói uma coisa, uma terceira coisa que não existe, mas a internet divulga, tem quem ouça, quem veja, quem passe para frente. Pô, você viu que o cara falou ali que caiu um disco voador não sei aonde? Aí o próximo que conta a história já vai contar que caiu o disco voador e aí acharam também corpo de ET. E sabe, aí a coisa vai crescendo e acabou. Você perde o controle, você perde a origem. Como é que começou? Quem começou? Começou aonde? Vira um telefone sem fio, né? Vira um telefone sem Exatamente. fio, né? Isso. Bem assim, aquelas brincadeirinhas que a gente fazia no colégio. É mesmo que é problema. E a pessoa não está tendo resposta porque os médicos já esgotaram, porque também tem um limite daquilo que é possível fazer. Ninguém faz milagre, se trata, mas milagre ainda não. Então aparece um pilantra qualquer falando que tem contato com o ET e que vai vender um remedinho, uma pomadinha, vai fazer uma reza, vai fazer uma sessão, vai canalizar não sei o quê, mediante um pagamento módico, a pessoa está desesperada, a pessoa paga, porque o parente dela está morrendo, gente, porque ela está aflita, ou porque ela está morrendo. Ela está desesperada, porque ela está sofrendo, porque está com dor. Todo esse fator humano que não deveria, toda essa carga emocional, é muito forte, ela está dentro da ufologia. E eu posso falar isso, eu estou te falando com conhecimento de causa. Eu vou te dizer que atrás de figuras como Astar Sheran e outros parecidos, essa carga emocional é muito forte, ela está dentro da ufologia. E eu posso falar isso, eu estou te falando com conhecimento de causa. Eu vou te dizer que atrás de figuras como Astar Sheran e outros parecidos, tem tanta carga emocional, tem tanto sofrimento, tem tanta desesperança, tem tanta frustração, tem tanta tristeza, mas por trás dessa construção, as pessoas que se escondem por trás disso, é muita necessidade, vamos dizer assim. E a ufologia aceita, a ufologia não combate, porque dá dinheiro. O João citou Desconstrução do Mito, o livro do Bira e do Reis. A gente participou desse livro, tem texto meu nesse livro. A gente tinha altas conversas sobre isso, sabe? E era assim, as pessoas ficavam bravas, teve muita discussão, muito desentendimento, por causa do posicionamento que nós já assumimos lá atrás. Hoje, eu acho que a coisa mais importante que eu vejo, assim, pelo menos, que é o que a gente está fazendo, é tentar, pelo menos, fazer o povo parar e pensar. Porque, assim, é muito fácil você comprar um livro que tem tipologia extraterrestre, tipologia de nave, tipologia de contato, mensagens, coisas dimensionais, extradimensionais e não sei o quê. Está no livro, cara. Foi publicado. Você pensa, nossa, a pessoa deve saber do que ela está falando. Se ela fez isso, fez esse compilado, é porque isso aqui realmente aconteceu. Não, não aconteceu. Foi um compilado feito na internet. A internet é igual papel, aceita qualquer coisa. Isso não é pesquisa. Pesquisa é você pesquisar, fazer o que o João Marcelo faz. Você vai lá, você entrevista, você olha, você volta, reentrevista. Tem base, não tem base, procura os antecedentes da pessoa para ver se aquilo que ela está falando realmente aconteceu, realmente ela é quem ela diz ser. Isso é pesquisa. Fazer pesquisa de internet em que você compila dado da internet, me poupa, dá licença. Sabe, não tem química, não tem liga, não tem nada. Mas quem compra o livro não sabe, filho. Quem compra o livro leva para casa, lê e fala: nossa, cara, lá em 1960, 70, 80, 90, a pessoa viu um ET assim, assim, num caso que aconteceu assim, assim, assado. E a pessoa fica com aquilo na cabeça dela. Amanhã ou depois, se acontece alguma coisa, que vai saber por qual mecanismo neurológico ou de química cerebral o cérebro dela junta as coisas lá, ela vai achar que ela tem uma experiência também. E não aconteceu nada. Te dizer é que, infelizmente, tudo virou uma grande decepção. Aquilo que a gente achava que era
uma grande coisa, virou uma grande decepção. E a cada segundo brota um picareta de algum lugar para ganhar dinheiro e levar os outros no bico, entendeu? Infelizmente, eu acho assim, só para fechar aqui, a ufologia é um assunto riquíssimo, a ufologia te traz muito conhecimento, porque você, para poder entender, você acaba entendendo, você vai estudar astronomia, você vai estudar geologia, você vai estudar paleontologia, você vai estudar arqueologia, você vai estudar psicologia, você vai estudar física para você entender, né, astrofísica, você começa a abrir um leque de conhecimentos na sua vida que só vão agregar, que só vão fazer você crescer como ser humano. Você vai estudar psicologia, você vai estudar física para você entender, né, astrofísica, você começa a abrir um leque de conhecimentos na sua vida que só vão agregar, que só vão fazer você crescer como ser humano, que só vão fazer você entender o mundo, a natureza, o universo, os ciclos e tudo mais, muito mais, vão te tornar uma pessoa melhor. Então, a ufologia é um caminho, eu acho, de crescimento humano, para o humano sair da caverna, aqui já puxando os Seixas, que gosta do mito da caverna do Platão, para fazer você parar de ver a sombra e achar que a sombra é a realidade, quando a realidade está lá fora da caverna, projetando aquilo na parede. Então, é o conhecimento que traz isso, é o estudo que traz isso. E a ufologia é um bom caminho para você conhecer mais, estudar mais, se aprofundar, que faz live incorporado de ET e tantas outras bobagens e picaretagens e pilantragens que tem, entendeu? Está se perdendo. E eu lamento, porque as pessoas que acreditam, elas têm a necessidade de acreditar, elas estão buscando alguma coisa. E elas não recebem aquilo que elas mereceriam receber, que pudesse atendê-las nas suas necessidades internas, mas elas recebem um monte de abobrinha e como elas não têm conhecimento, nem estudo, nem crivo suficiente para separar o joio do trigo, elas acabam engolindo aquilo como se fosse verdade. Então, a ufologia me trouxe bons amigos, a ufologia me trouxe muito conhecimento, muito estudo, e quanto mais estudo, quanto mais eu conheço, mais eu acho que a ufologia é um fenômeno humano. Acaba sendo inversamente proporcional, né? O conhecimento é inversamente proporcional à crença na ufologia. Exatamente. Eu achei legal 2 pontos que você tocou, Laura, que inclusive tem muito a ver com o Dino depois, que é a questão da técnica, né? Do ufólogo ter técnica. E a gente realmente se decepciona, e eu digo, pela minha experiência como um amante da ufologia, aquele que sentava na plateia até pouco tempo, porque eu tenho muito menos tempo do que vocês dentro da ufologia, mas é aquela coisa de você acha que realmente, como você pega um livro daquele, você acha que, nossa, olha só quanta pesquisa, quanta ciência, olha quanto, né, o quão verdadeiro é isso que está aqui. E quando você conhece por dentro, você nota que, na verdade, a maioria deles pouco não conhece. É bem assim, né? E pouco conhece do básico, que depois o Dino vai comentar, que é o mínimo que você tem que ter, astronomia. Né? Ou seja... Não é bem assim, né? E pouco conhece do básico, que depois o Dino vai comentar, que é o mínimo que você tem que ter, astronomia. Né? Ou seja, o mínimo da astronomia, a maioria não tem. E aí você vê que as pessoas que os seguem, né, a grande massa que gosta da ufologia, muitos são pela pura inocência. Porque aí entra a segunda coisa que eu ia comentar, que eu achei interessante que você falou, que é o fenômeno humano, né, que é o que o J.M. sempre fala, aquela necessidade do ser humano de acreditar em algo. Né? A gente vê isso na história, né? Sempre houve aquela necessidade de algo acima do ser humano, e eu não estou aqui negando que haja, mas apenas dizendo uma necessidade humana de acreditar em algo que está sempre acima de nós, né? Alguém está olhando, alguém está ali cuidando, e isso gera, infelizmente, os picaretas,
que vão utilizar dessa esperança tua, ou daquela última esperança, a questão da, puxa, necessidade, às vezes, de saúde, do desespero, de uma depressão, de alguma coisa que a pessoa está sentindo, ela vê aquilo como uma luz no fim do túnel. Olha, participo de um grupo que acredita em X, né, em Y, e aquilo vai preenchendo. Eu achei bem, bem interessante isso, nessa tua fala toda, essas partes me chamaram muito a atenção, que é, infelizmente, um dos pilares do problema da ufologia. A ufologia é um perigo. Você vê que já teve seita assassina aí, que matou tanta gente, não é? Lá com o Applewhite, o Heaven's Gate e tudo mais, e aquele outro maluco lá que fazia clonagem, ou pelo menos alegava que fazia os raelianos e não sei o quê, e outros tantos que tem por aí. A ufologia vira caso de polícia, ela vira caso de necrotério, é complicado o negócio, não é uma bobagem. Mas é só uma bobagem. Não, não é só uma bobagem, porque isso desencadeia um processo que a gente está fazendo é justamente nadar contra essa maluquice toda e tentar, pelo menos, desacelerar um pouco alguns processos, porque parar nós não vamos conseguir mesmo, mas deixá-los mais lentos para dar tempo das pessoas pensar sobre aquilo, né? Refletirem, ver se aquilo realmente procede ou se é um amontoado de bobagem mal intencionada. E o que o nosso papel gera é justamente a questão de que eles acham que nós somos negacionistas, né? O que, na verdade, é totalmente ao contrário. O que a gente está fazendo, na verdade, é desconstruir as mentiras que eles estão engolindo, como você falou. Isso, e outra coisa, se você pesquisa e amanhã depois você descobriu que nunca teve ET aqui no planeta, nunca veio, tudo isso aí é tudo má interpretação, erro de interpretação, com um pouco de exagero, mais um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, mas de verdade não teve nada, ok, não teve nada. Erro de interpretação, com um pouco de exagero, mais um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, mas de verdade não teve nada, ok, não teve nada. Entendeu? Ninguém vai morrer por causa disso, não é desgraça. Claro que quem vive disso, para quem vive disso, é uma desgraça. Então, eu ia dizer, a não ser tanto quem vive perde dinheiro e quem acredita perde a esperança. Né? Pois é, mas quem acredita ainda tem o negócio de acreditar em outra coisa, entendeu? Que também é uma coisa muito comum. Eu acreditava nisso, mas eu descobri que é um picareta e eu acredito naquilo. Mas a pessoa, porque ela está buscando, ela tem um vazio interno que precisa ser preenchido, então ela vai buscar. Agora, quem vive disso não vai deixar morrer, porque quem vive disso, e isso é no mundo inteiro, isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Quem vive disso, vive disso. Você está tirando o pão do cara, né? É para publicar bobagem? Publica. É para trazer... importa é like e view. Os likes e os views. Sabe? Desde que eu continue faturando aqui, está limpo e liberado. Problema de quem lê, porque é sempre assim, a pessoa lava a mão, né? Eu só publico, problema de quem lê. Eu só faço programa, problema de quem lê. Eu só lanço livro, problema de quem lê. Você não tem responsabilidade assim, né? Sobre nada, né? Lindo, maravilhoso. Quer dizer, a responsabilidade é toda do consumidor. O fornecedor não tem responsabilidade. Como assim? Entendeu? Não existe isso. Difícil. Legal, Laine. Obrigado. Vamos passar, então, para o Seixas. Por favor, Seixas, fique à vontade também. É sua vez. Obrigado, Rudar. Bom, primeiramente, não sei exatamente quando, né, mas começo do ano passado, começo de 2021, tá, salvo engano, e a gente está recomeçando, a gente está recontando a nossa história e tentando recontar um pouco da história, da trajetória da ufologia, não só no Brasil. E, bom, eu um pouquinho da minha história, né, eu certamente não tenho a bagagem de muitos dos amigos aqui, não tive a felicidade de conhecer muitos dos ufólogos chamados de clássicos, né, ufólogos raiz, né, fiquei conhecendo de tudo que eu via, de tudo que eu acompanhava quando era adolescente, né,
E, inclusive, o meu início informal na ufologia se deu desde muito cedo, né? Antes de entrar para a faculdade de medicina. O início informal na ufologia se deu desde muito cedo, né? Antes de entrar para a faculdade de medicina. Eu venho de uma família espírita, mas sem radicalismo, sem fé cega, eram espíritas assim, bem equilibrados, e isso ajudou a formar a minha opinião e o meu entendimento das coisas, porque eu nunca fui compelido, induzido, forçado a acreditar em nada. E eu, desde cedo, por causa disso, talvez, eu me interessei pelo mistério, pelo fantástico, pelo insólito, e o meu início se deu através da ficção científica, né? Eu tive a felicidade de conhecer um tradutor da antiga editora Emus, que editava aqui no Brasil os livros do Isaac Asimov, né? Então eu li Fundação, uma obra fantástica, densa, e eu gostava também de uma série de ficção científica muito boa, muito bem escrita, que pouca gente vai conhecer, principalmente os mais novos vão conhecer, que chamava Perry Rhodan. Perry Rhodan. Eu assinava pela Ediouro os livrinhos do Perry Rhodan. Eram sensacionais. E um dia você lia um livrinho e não tinha solução de continuidade, né? Tudo começou com o pouso de uma nave na Lua e aquilo lá ganhou a galáxia, né? Mas era muito bem escrito. E mal eu sabia que esse meu início na ficção científica faria parte da derrocada da minha crença nos discos voadores e nos extraterrestres. Eu vou comentar isso mais para o final. Mas quando eu comecei na ficção científica, eu passei por... Tem paixão, né? Hoje em dia, o Triângulo das Bermudas, o Pé Grande, Viajantes no Tempo, etc, etc. Só que eu fui refinando, eu fui fechando, eu fui afunilando o meu interesse e acabei me concentrando no estudo dos discos voadores e da vida extraterrestre. Passei pelas obras de Däniken, né, obrigatório, né, e aí, como não havia muita contestação na época, eu aceitei aquilo sem a menor sombra de dúvida, né. E assim foi. E desde então, tudo que se relacionava à ufologia tinha minha total atenção e interesse, e eu fui compilando matérias, né? Fui juntando, fui escrevendo, na esperança de que aquele livro incipiente, aquele livro não, né? Aquela obra tinha minha total atenção e interesse, e eu fui compilando matérias, né? Fui juntando, fui escrevendo, na esperança de que aquele livro incipiente, aquele livro não, né? Aquela obra que um dia eu gostaria que se transformasse em livro, ela foi crescendo. Até que um dia eu vi no site da revista UFO, eles abriram um concurso, né, para várias categorias, né? E uma delas era de texto, né? Eles premiariam o melhor texto ufológico. E eu mandei meu artigo para lá, tive a felicidade de ser finalista com o melhor texto ufológico. Ele foi publicado, ele foi capa da edição, salvo engano, de agosto de 2006, né? E eu posso dizer que essa foi a minha data de entrada oficial na ufologia. Logo depois que foi publicado, eu fui convidado pelo editor a fazer parte do corpo de consultores da revista, e aí a coisa não parou. Eu comecei a dar palestra, comecei a escrever para a revista, isso me dava grande prazer. Eu escrevia sobre aqueles temas clássicos, né, da ufologia, antigos astronautas, falava sobre chupacabra, falava sobre aparições medievais, pinturas rupestres, que são as pinturas na caverna. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que eu falava aquilo lá sem ter uma convicção absoluta, né? Eu sentia que faltava alguma coisa.
eu sentia que faltavam elementos mais sólidos, mais científicos para validar aquelas afirmações. Eu estava sendo um repetidor, nada mais do que isso. E eu falei muito disso em congresso, né? Eu acho que a coisa começou a mudar para fora. Eu jogava para mais distante, mais longe. E aí, talvez simultaneamente, eu não sei dizer, caiu no meu colo um livro do Carl Sagan, escrito em 1996, chamado... Oh, meu Deus, como é que é aquele... Bem, eu não me lembro o nome do livro. Falava sobre demônios, né? Se alguém souber aí... Como? O mundo infestado pelos demônios. Mais ou menos, algo assim, Laurinha. Aí o mundo assombrado pelos demônios. Assombrado. Isso aí. Assombrado. Isso. É isso aí. Esse foi um life-changing para mim. Assim como para o João foi a desconstrução do mito, que eu tenho ele aqui no meu celular, mas ainda não consegui ler. Para mim, o livro transformador foi esse livro do Carl Sagan. Do mito, que eu tenho ele aqui no meu celular, mas ainda não consegui ler. Para mim, o livro transformador foi esse livro do Carl Sagan. Maravilhoso. Onde ele falava não só de ufologia, ele falava de abduções, falava de bruxas, falava de alquimia, falava de um monte de coisa, né? Mas aí eu foquei, peguei alguns conceitos que estavam naquela obra e elaborei um artigo que também virou capa para a revista UFO. E quando foi publicado, eu achei até que não fosse ser publicado, porque ele era um artigo muito questionador. Muito questionador. Mas acabou sendo publicado, para felicidade minha, na edição de janeiro de 2020. E eu acho que janeiro de 2020 foi a minha despedida oficial da ufologia tradicional. Porque eu acho que nessa época eu já percebia, da parte do João, um pouquinho da Laura, talvez, um viés mais questionador, mais cético. A gente já começava a se sentir incomodado, né? Eu percebi também que a ufologia começou a se diluir em absurdos. Começou a se falar cada vez mais em canalizações, em raças de extraterrestre, né? Eu cheguei a ver planilhas com raças e características de cada uma, ETs dimensionais, esse tipo de coisa, né? UFOs no espaço, agroglifos. Então, tudo isso começou a ser apresentado como evidências inquestionáveis da presença extraterrestre. Eu falava, mas peraí, mas não é assim, né? Eu acho que... Eu percebi que jamais foi apresentada uma evidência física para fundamentar qualquer ocorrência e qualquer indícios, faltavam provas. Mas a gente tem marca de pouso, a gente tem testemunho, a gente tem as marcas das plantações, a gente tem evidências no radar. Mas hoje em dia isso daí não prova nada, porque, para começo de história, né, nenhum depoimento de testemunha é bom o suficiente. Como a Laura falou, a testemunha, ela inventa, a testemunha interpreta errado, a testemunha não sabe o que viu, ela interpreta... O depoimento é a pior das provas. O depoimento é a pior das provas. Exatamente. Mas eu também quando eu afirmei isso, me falaram, mas o Brasil já derrubou um presidente da República só com testemunho. Falei, é verdade. Só que a ufologia é uma instância diferente da instância jurídica, da instância política, né? Então a gente não pode fundamentar a nossa sustentar uma verdade assim tão impactante com base em testemunho. Então a partir daí, né, a gente resolveu criar esse canal, a gente naturalmente acabou se juntando e formou o canal Identificado, e aqui a gente está desde então. Logo que a gente criou o canal, eu acho que eu sugeri a criação do canal lá no Telegram, né, também recebe o nome Identificado, que vai crescendo aos pouquinhos, né? Talvez por falta de divulgação, ou porque as pessoas ainda não saíram de dentro da caverna,
mas ele vai crescendo. E como eu falei numa live anterior, né, a cada novo membro é uma alegria enorme, né, porque é mais uma pessoa que saiu do fundo da caverna. Né? Eu convido, inclusive, a todos a entrar para o grupo ou procurar na internet do que a pessoa que saiu do fundo da caverna. Né? Eu convido, inclusive, a todos a entrar para o grupo ou procurar na internet do que a gente está falando, o que é essa alegoria da caverna de Platão. Né? Você pode encontrar um vídeo que eu coloquei lá no canal do Telegram, ou pode procurar na internet. Tá? E, curiosamente, a alegoria da caverna de Platão foi escrita por volta do ano de 380 a.C. E ela é absolutamente representativa do estado atual da ufologia. Tá? Não só ela é atemporal. Das pessoas... Atemporal. Ela é atemporal. Uma explicação Exato. atemporal. E ela serve para quem está dentro da caverna e para quem está fora, como nós e como as outras pessoas que nos acompanham e que nos prestigiam com suas opiniões e seus comentários. Então, basicamente é isso. Eu já não consigo mais defender as mesmas teses que eu defendi anteriormente, para que hoje eu possa falar e possa defender as nossas posições com mais robustez, né? Acho que tudo com é um mais processo, base. né? É um processo. A gente vai evoluindo, amadurecendo as ideias, os conceitos e tudo mais. Laurinha, porque eu acho que é válido a pessoa, não só na ufologia, mas em qualquer campo do conhecimento, ela mudar de opinião, quando ela se vê confrontada com algo que vá de encontro a uma crença que ela tem. Então, eu acho que quando o conhecimento força o nosso raciocínio, o nosso entendimento numa outra direção, é lícito que a gente mude o rumo, mude o caminho. Tá? E a ufologia está precisando disso. Né? Eu acho que ela está sendo muito renitente, muito raciocínio, nosso entendimento numa outra direção. É lícito que a gente mude o rumo, mude o caminho. Tá? E a ufologia está precisando disso. Né? Eu acho que ela está sendo muito renitente, muito relutante em tomar um outro rumo. Né? Uma vez eu escrevi quais eram os caminhos que a ufologia deveria tomar. E um desses caminhos seria dar como a gente faz no computador, dar uma formatada. A ufologia precisa recomeçar, ela precisa zerar e colocar como principal elemento de estudo o ser humano, como já foi falado aqui, e não o extraterrestre. Porque até onde se sabe, os extraterrestres não existem. E vai aqui um comentário, que já foi falado aqui 2 vezes, pelo João e pela Laura. Eu não estou negando o fenômeno. O fenômeno existe. E a gente carece de esclarecimento. Eu, particularmente, sou apaixonado pela Operação Prato. Por vias assim aleatórias e inexplicáveis, eu fui colocado novamente em contato, estou até escrevendo um trabalho sobre isso. Mas eu sou apaixonado pela Operação Prato. Eu acho que ela é um grande ponto de interrogação ainda. Tá? E alguns desses outros casos que vocês comentaram aí que demandam uma explicação, mas um dia a gente chega lá. Por exemplo, Travis Walton, Bob Lazar eram tidos como vacas sagradas da ufologia. E essas vacas, elas estão indo para o brejo. Né? Isso daí está caindo por terra, graças a pessoas que ousaram pensar fora da caixa. Então é isso. Eu convido todo mundo a acompanhar, a colaborar com a gente, né, com suas opiniões, com fatos. Pequeno, mas que está ficando barulhento a cada dia que passa. Legal, Seixas. Eu acho interessante a questão que você traz, né? Eu ia comentar quando você falou da caverna, que justamente o grande problema, na verdade, são 2 problemas no mito da caverna, né? A zona de conforto, está muito mais quentinho e aprazível ficar ali um do lado do outro vendo as sombras, né? E aquele que sai, a verdade dói. Ela dói, né? Porque, como você comentou, quebra conceitos, preconceitos, paradigmas, entendimentos,
fé. Então, quando você quebra isso, né, isso acaba doendo muito. E tem gente que não quer essa dor, ela foge dessa dor. Então é melhor eu ficar quentinho ali na frente só vendo as sombras, que vale mais a pena, mas é menos dolorido. Em momento nenhum da história, Rudar, alguém que propusesse algo diferente pôde esperar Só vendo as sombras, que vale mais a pena, mas é menos dolorido. Em momento nenhum da história, Rudar, alguém que propusesse algo diferente pôde esperar a acolhida, né? A pessoa muitas vezes era hostilizada, agredida e às vezes pagava com a vida. Só que quando a pessoa sai da caverna, essa é uma figura da alegoria da caverna. Quando a pessoa sai da caverna e consegue enxergar a luz, ela quer voltar para dentro da caverna para trazer as pessoas de lá de dentro. Mas as pessoas estão confortáveis, como você disse. Tá? Então, o cérebro, para ele ousar pensar algo diferente, isso gera ansiedade, isso gera insegurança. E tudo isso gera um consumo de energia. A neurociência fala sobre isso. O cérebro, ele gosta de poupar energia. As pessoas precisam ousar. Né? E garanto, vai vir para o blog, o nosso xará aqui, que vai falar daqui a pouquinho, pode até comentar, mas eu escrevi isso. Quando eu tomei consciência de que a ufologia tinha um outro entendimento, uma outra conotação, isso foi libertador. Hoje em dia eu consigo deitar a cabeça no travesseiro e falar, rapaz, como é que eu pude um dia falar uma coisa, um absurdo desse, né? Mas isso faz parte, né, Sérgio? Isso faz parte. Eu acho que a experiência de cada um, ela é tentativa e erro, né? E isso faz a base, né? Isso é a base do nosso conhecimento. É você mudar. Quando você consegue ter a capacidade de mudar de opinião, você está sempre crescendo e evoluindo. Isso é o mais importante. Né? E aproveitando como curiosidade, você comentou sobre a neurociência, né? E é realmente isso, né? Você veja, o cérebro tem 2% do peso, né, do corporal, mas então isso estando um momento calmo. Então você imagine quando você está pensando, raciocinando, produzindo. Então ele consome muita energia, né? E é natural que o ser humano acabe prefere ficar ali na sua zona de conforto. É muito mais aprazível, né? Bom, vamos passar então para o Dino. Dino, por favor, é sua vez, fique à vontade, manda bala. Olá, pessoal, boa noite a todos, obrigado aí, estamos aí, vamos fazer a nossa reunião, né? O nosso recomeço aí, como o próprio Doc falou, Seixas, né? O nosso grupo aqui pequeno, mas que já está se despontando, é como a gente sempre fala, né? Um segundo lado. O próprio Doc falou, Seixas, né? O nosso grupo aqui pequeno, mas que já está se despontando, é como a gente sempre fala, né? Um segundo lado, um lado B desse tema. Eu acho que de todos aqui, tirando, não por idade, né? Mas por tempo de ufologia, eu devo ser o mais... Não conheço do dia a dia, mas eu acho que eu sou o mais antigo dentro da ufologia, né? Eu venho de uma família também muito... Imagina, década de 60, metade para o final da década de 60, 67, 68... A minha mãe e meu pai já falavam muito de coisas do outro mundo, etc, 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 né? Isso me motivou também a ter essas ideias, assim, né? O que estamos aqui, o que é essas luzinhas, né? Finalzinho da década de 60, mais ou menos, e assim, pelas conversas que eu tinha em família, né? Principalmente com a minha mãe, com meu pai, né? Meus irmãos, né? Mais velhos, sobre a questão ufológica, né? Extraterrestre, esoterismo, misticismo, era tudo aquilo que estava explodindo na época, no final da década de 60, né? A contracultura hippie. Bom, aí, nesse meio tempo, o meu pai, ele era engenheiro, né? Engenheiro,
Ele era engenheiro-chefe de toda a seção de eletrônica da Villares, na época, né, da Atlas. E um dos funcionários do meu pai, um dos subalternos do meu pai, sei lá como se chamava, um dos funcionários dele era o Claudio Covo. Né? Inclusive, ele frequentou a minha casa, conheceu minha mãe, meu pai, tudo, não sei o quê. Aí me despertou mais ainda. Aí, a partir daí, fazendo para escutar, né? E foi. Aí comecei a frequentar, por exemplo, umas reuniões que ocorriam frequentemente no Ibirapuera, não sei se vocês conhecem, a maioria aqui, né, de São Paulo conhece. Tinha o Museu da Aeronáutica lá e era comandado pela Ada Rogato, uma grande aviadora brasileira. E ela fazia dentro da biblioteca lá do Museu da Aeronáutica, ela fazia reuniões sobre ufologia. Né? E tinha o Claudio Covo, tinha um monte de gente que eu conheci da antiga, assim, né? Mas, assim, eu fui esporadicamente nessas reuniões e, assim, sempre me interessei, né? Até que, quando chegou 1980 e lá vai pedrada, né? Isso antes dos pterodáctilos voarem, né? O que aconteceu? Eu fui numa reunião da ABA, Associação Brasileira de Astrologia, que era lá na Xavier. O que aconteceu? Eu fui numa reunião da ABA, Associação Brasileira de Astrologia, que era lá na Xavier, perto do antigo MAP, no centro da cidade de São Paulo, né? E lá eu conheci um senhor chamado Ademar Eugênio de Mello. E ele estava dando uma palestra lá sobre fim de mundo, né, para variar. Eu achei aquilo coisa assim, para lá de fantástico. Meus olhos assim brilhavam, né? Parecia, babava, o cara falava. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, eu já tinha pessoal, eu falei, olha, eu queria saber alguma coisa, eu nem me lembro o que foi que eu falei, eu dei um checkmate nele para ele falar alguma coisa, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, você me encontra tal dia, em tal lugar, tá aqui meu telefone, na época só tinha telefone, né? Ou sinal de fumaça, né, no máximo. Eu vou te levar por uma pessoa que você vai gostar. O seguinte, você me encontra tal dia, em tal lugar, tá aqui meu telefone, na época só tinha telefone, né? Ou sinal de fumaça, né, no máximo. Eu vou te levar por uma pessoa que você vai gostar, vai se interessar, ela está montando um grupinho e de estudo, e vamos lá. Aí eu fui, o Ademar Eugênio de Mello, e fui na casa de uma senhora, não vou falar o nome dela, deixa para lá, inclusive ela escrevia na Folha de São Paulo. E aí ela chegou lá, não sei o quê, tinha... ela era pintora, ela era um tipo meio artística, assim, não sei como. E um belo dia, aí começou as reuniões e não sei o quê, ela tinha a coleção completa da revista Planeta, né? Eu falei, nossa, que demais, revista Planeta, é legal, né? Eu também estava colecionando a revista Planeta, blá, 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 etc e tal. Aí o que acontece? E tinha muito tempo livre naquela época, apesar dos shows, não sei o quê, tinha tempo livre, né? Você tem que vir rápido aqui para casa que acontece um negócio fantástico. Aí ela tinha a casa dela e atrás ela tinha um ateliê, né, onde ela fazia as reuniões, onde ela fazia as pinturas dela, o artesanato dela, etc e tal. Ela chegou lá, essa noite aconteceu um fenômeno, não sei o quê, e veio o pessoal da Fraternidade Branca aqui, extraterrestre, blá, 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 etc e tal, e deixaram um cubo aqui para mim, não sei o quê. Nossa, eu já comecei a entrar em cartaz, já tem uma cartaz, né? Um cubo de cristal, que é o contato deles, que não sei o quê, blá, 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 blá. Eu já comecei a entrar em cartaz. Falei, nossa, que demais, né? Pronto, era tudo que eu queria, né? Aí eu peguei na mão um cubo, era um cubo mais ou menos assim, de uns, sei lá, 10 centímetros de cada aresta, né? De cristal transparente na época, isso estou falando do começo da... e ela falou, olha, brilha, ele brilha na noite, ele reflete luz, um monte de luz. Era um cubo de cristal, que eu nunca tinha visto na minha vida naquela época, né? Hoje em dia você vai nessas lojas chinesas, aí você encontra esses cubos aí, torto direito, né? Mas na época não existia isso, nem se ouvia falar, né? Como hoje você não... Há 10 anos atrás você não falava em drones, né? Hoje você... Qualquer lugar você tem um drone aí voando e o pessoal achando que é disco voador. Bom, então o que acontece? Aí foi...
Eu fiquei... Passou uma semana, mais ou menos, ela chegou e falou, olha, você precisa... Como eu não fazia porra nenhuma na vida, né? Você precisa vir aqui em casa rapidamente, que não sei o quê, blá, blá. Eu falei, pô, tá bom. E ela morava no Jabaquara. Quem não conhece, eu morava na Vila Mariana, ela morava no Jabaquara. Na época eu pegava o metrô, 15 minutos eu estava na casa dela e pronto, né? Não sei o quê. Ela chegou e falou, olha, tá bom. E ela morava no Jabaquara. Quem não conhece, eu morava na Vila Mariana, ela morava no Jabaquara. Na época eu pegava o metrô, 15 minutos eu estava na casa dela e pronto, né? Não sei o quê. Ela chegou e falou, olha, o pessoal esteve novamente aqui essa noite, aconteceu até um fenômeno com a minha gata aí, não lembro o que aconteceu com a gata dela, não me lembro direito, e eles deixaram um monte de papel. Estou falando disso em 1981, hein? 1981. Não, porque isso vai ser uma missão que nós vamos ter que fazer. Nossa, que legal, uma missão, Aí eu comecei a folhear, era assim, um monte de folhas de laudas, tudo autenticado em cartório. Puxa, interessante, né? Os extraterrestres autenticaram tudo em cartório, né? Que demais, né? E era assim, mudança política em cartório, as laudas, sabe? Não tinha conhecido o filme, que era... Não me lembro. O que eu achei estranho. E a nossa missão era simples, era pegar todo esse material, levar até Brasília e entregar para o presidente na época, em pleno militarismo, né? Eu falei, nossa, só isso. Depois quem vai pegar, vai buscar a cabeça da gente lá, né? Falei, olha, passa bem, até mais, cai fora. Falei, muita loucura para mim, cai fora. Nesse meio tempo, novamente, quando eu Eugênio de Mello, né? Porque ele já tinha caído fora há muito tempo, me deixou sozinho lá. Eu conheci um grupo que era na Avenida Paulista, hoje, inclusive, São Paulo faz 486 anos, né? Que era um grupo, um braço do Rama, né? E esse grupo, essa moça, eu não lembro agora o nome dela, eu vou chamar, não vou dar nome porque eu não lembro o nome dela e se eu falar, estou falando o nome errado da pessoa. E não é legal falar o nome de pessoas. A líder desse UFOportos. Não era UFOporto. Comunidade para o fim do mundo, né? O fim do mundo estava próximo, então ela tinha que construir uma comunidade onde o disco voador ia pousar, arrebatar o pessoal, entra todo mundo aí, por favor, vão se acomodando aí, e vão embora, e o mundo acaba e vocês são salvos. Falei, nossa, que demais, estamos dentro, estou nessa daí, né? Inclusive, nessa época, eu conheci um cara lá no grupo dela, estou falando de 82, mais ou menos, né? Aí, esse cara, ele era engenheiro em robótica. E a missão dele no grupo, dessa rama, desse braço do Rama, era construir um robô, e esse robô ia proteger a comunidade para que, quando acontecesse o Holocausto, a hecatombe, o fim do mundo, as pessoas não entrarem, invadirem lá a comunidade, até os descobridores do mundo. As pessoas não entrarem, invadirem lá a comunidade, até os descobridores pousarem e levar todo mundo embora, né? Eu já comecei a achar estranho porque eu falei, putz, eu não vou e deixar minha família aqui. Vou entrar de gato pingado lá no disco voador, cair fora e deixar toda a minha família aqui. E essa moça, ela tinha muita grana, muita. Essa senhora, era uma moça. E eu, por essa minha percepção, né, que eu tenho, eu ficava olhando aqui, não via nada, eu falei, tá tudo bem, tá acontecendo, mas estamos aí. Aí com esse negócio eu falei, sabe uma coisa, eu vou saltar fora que eu não estou entendendo esse negócio aí. Porque chegou o dia de a gente ir embora. Olha, vamos embora. Né? Vamos embora para o Mato Grosso. Ela comprou uma gleba lá perto do Rio das Mortes, perto da Serra do Roncador, próximo ao Rio das Mortes. Eu tenho em algum lugar aí, se os gnomos um dia me entregar de volta, porque os gnomos pegam e vão embora, levam embora, né? Se os gnomos da região têm o projeto, conhecer todo o negócio, etc. e tal. Eu falei isso de 82, hein, pessoal? Tá? Aí eu falei, não vou para o Mato Grosso, para Goiás, Mato Grosso, não vou, nem que a Vacatuça. Saltei fora, passou uns 10 anos, eu fiquei sabendo que esse pessoal teve um problema com a Polícia Federal, porque eles tinham armas lá dentro, etc. e tal, blá, 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 blá. Mais assim, por cima.
Não sei se vocês se lembram, não sei se existia no Brasil todo um programa Aqui e Agora. Teve uma vez que a gente foi atrás de um caso que aconteceu no Vale do Paraíba, e nós encontramos com a equipe do Aqui e Agora, e o pessoal foi e a gente apareceu sem querer. E nesse meio tempo eu comecei a criar, como a gente fala aqui, eu não sei, no meu ponto de vista, eu criar caso com os ufólogos renomados, entendeu? E o pessoal ficava incomodado por eu estar pesquisando, indo em campo, não sei o quê, trazer, bababá. Quando chegou a década de 90, mais ou menos, montei um grupo chamado ExoX, que a Laura conheceu, que eu conheci a Laura. Esse grupo, por incrível que pareça, era uma loucura, a gente viajava direto. Eu fiz geografia na USP, né? Depois eu fiz uma pós-graduação em astronomia lá na USP também, tá? Fui começar a fazer o mestrado, mas aí aconteceu um monte de coisa que não deu para mim, novamente a música e outros fenômenos, que não deu para mim continuar o meu mestrado. E hoje eu só faço pesquisas assim astronômicas com um grupo que eu tenho, participo lá na USP, né? Eu assessoro um programa chamado APT, Astronomia para Todos, que é um atendimento ao público. Na USP, né, eu assessoro um programa chamado APT, Astronomia para Todos, que é um atendimento ao público, né? Então, a gente tenta transformar a astronomia de uma forma mais palatável ao público leigo, né? E tem um grupo de pesquisa que eu faço pesquisa em um tipo de estrela, que são as estrelas BE, né, do hemisfério sul. Então eu faço busca e pesquisa para entender o que são essas estrelas. Então eu busco essas estrelas do hemisfério sul com esse grupo, eu sou o grupo chamado ASBRA, Grupo de Astronomia Brasileira de Espectroscopia. Nós utilizamos o espectroscópio. Eu tenho um observatório aqui em casa e tenho um observatório em Grama, São Sebastião da Grama. O ASBRA 1 é lá e o ASBRA 2 aqui. Paralelo a tudo isso, né, dentro lá da USP, eu fui um fuçador, porque aí eu tinha tempo suficiente, então não só fazendo como a Laura falou, antropologia, paleontologia, geologia, eu fiz demais, eu fiz todos os cursos que eu podia fazer como optativas e matérias obrigatórias. Eu fui atrás de muitas pesquisas, eu nunca, e não aceito falar que o homem é burro perante a ciência, é burra. A ciência não é burra, tá, pessoal? Burro é aquele incauto que não tem um mínimo de conhecimento acadêmico para poder afirmar alguma coisa. Infelizmente, resumindo um pouquinho tudo, não sou decepcionado com a ufologia, eu sou decepcionado com as pessoas que se consideram ufólogos. Quando eu voltei para São Paulo, eu tive, nesse meio tempo, eu tive a sorte que o diretor do MAN, do Ibirapuera, era amigo meu, porque eu conhecia ele me conhecia como músico. E a gente estava procurando um lugar para fazer esses encontros e trazer, né, informações, tudo. E eu fui bater lá, eu lembrava que no MAN tinha um teatro legal, não sei o quê. Quando cheguei, o Barmac falou: "É você, Dino? O MAN é seu, faz o que você quiser." Isso incomodou ufólogos de peso, porque eu não cobrei um centavo para cada de tudo que eu apresentei lá. Eu fui parar na revista UFO através do amigo o Wallace Albino. Participei de vários congressos, assim, como ouvinte, dos congressos de Curitiba, principalmente, né? Conheci pessoas fantásticas, inclusive o Brigadeiro, né? Ficamos muito amigos, né? O último grupo que eu montei, que eu participei, foi o grupo chamado Jordano Piba, principalmente, né? Conheci pessoas fantásticas, inclusive o Brigadeiro, né? Ficamos muito amigos, né? O último grupo que eu montei, que eu participei, foi o grupo chamado Jordano Bruno, que aí a gente usava as dependências ali de um espaço que nós temos no centro da cidade, que minha esposa é dona, lá do espaço. Eu cheguei a juntar
A gente fazia a reunião uma vez por mês, que era a gente fazer essa reunião. Então, a gente juntava uma vez por mês, convidava um ufólogo para expor o seu que ele trabalhava, que ele pesquisava. Como vocês sabem, a ufologia hoje é business. Não existe, né? Sinto muito. A ufologia é comércio. E quando eu falo isso, provocou, há muito tempo, deixou essas pessoas ditas grandes ufólogos incomodados, inclusive as minhas pessoas ditas grandes ufólogos incomodados, inclusive ameaçando, né, processo, etc. e tal. Sem revanchismo, por favor, não tenha revanchismo, quero deixar bem claro, mas hoje eu tenho as costas quentes contra essas coisas, porque eu não desmereço, não desacato, não tiro, não deponho contra a pessoa, e a pessoa se sente incomodada por quê? Porque eu mostro e provo que tudo que ela está falando ali não é verdade, tá? É invencionice. Como hoje em dia, lamentavelmente, a ufologia virou um comércio explícito, eu carinhosamente defino as pessoas que são frágeis psicologicamente e consomem todas essas coisas. Eu chamo eles carinhosamente de nibirutas. Porque se um bicho desse entrar, acaba o planeta, acaba o sistema solar, blá, blá, explicava, e o pessoal ficava assim, nossa, como? Impossível, né? E por quê? Porque negam a ciência. Por quê? Porque são frágeis psicologicamente e aquilo conforta a alma deles que um dia eles vão ser salvos pelos extraterrestres. Eu já explicava para eles, falava, pessoal, nós estamos mandando mensagem, tudo bem, nós estamos mandando mensagem há mais ou menos 80 anos para o espaço. Se tiver uma civilização que é metade do caminho, 40 anos-luz da gente, já recebeu informação de novela, Big Brother, futebol, língua, blogs do veado, todos esses negócios, eles já leram. Então, 80 anos-luz, quer dizer, 40 para ir, 40 para voltar a informação. Até agora ninguém pegou blogs do veado, todos esses negócios, eles já leram. Então, 80 anos-luz, quer dizer, 40 para ir, 40 para voltar a informação. Até agora ninguém entra em contato com a gente. Não discuto, não estou negando o fenômeno. Ou eles não querem, ou não tem nada. Não existe uma terceira via. Os nibirutas não entendem que a ciência, principalmente a astronomia, ela é muito avançada no campo de descoberta. Aí um nibiruta ou outro, porque vocês sabem que o Google é o meu pastor, nada me faltará, né? Se forma em astronomia pelo Google. Ótimo, tudo bem, pelo menos lê alguma coisa. Aí quando você vai explicar que não é bem assim, não é assado, né? Que a Lua não é oca, que Marte não tem vida orgânica estabelecida por causa da grande ação, né, dos raios. Não tem construção, pessoal. Não tem. Achei interessante, Gino, só fazendo um corte, eu achei interessante que a tua fala bate com o que a Laura falou, né, nessa questão do conhecimento, enfim, e tal, né? Hoje você forma qualquer conhecimento pela internet e acaba ficando aquela coisa sempre muito vaga, sempre muito fraca, e isso aplicado na ufologia, onde realmente precisa ter o mínimo do conhecimento, não consegue. Né? Isso é muito tem a ver com o que cada um falou, né? Agora eu vou passar a bola para o Marco Aurélio, por favor. Bem, a minha visão sobre ufologia tem os suas origens. Desde que eu me entendo como gente, os mistérios da vida sempre me fascinaram. Evidentemente, todos aqui do grupo. Por isso que a gente está nessa empresa. Tem os suas origens. Desde que eu me entendo como gente, os mistérios da vida sempre me fascinaram. Evidentemente, todos aqui do grupo. Por isso que a gente está nessa empreitada de desafiar o mistério da ufologia, que continua um mistério, né? Ainda inatingível, mas um dia, quem sabe.
Então, toda criança, quando eu era pequeno, toda criança curiosa sempre adora encontrar um assunto que ainda não tem explicação concreta. Isto é, que pode ser até explicado, mas se for de forma não convincente, essa insistência dessa criança curiosa nunca vai acabar. Por isso mesmo, sempre fui um perguntador nato e daqueles chatos. Como eu não ficava satisfeito nunca com qualquer tipo de resposta, eu insistia até tomar um puxão de orelhas para baixar minha bola, porque era uma insistência. Isso, da onde que veio? Esse cara já morreu? Por exemplo, todas as fotografias de pessoas, qualquer retrato de pessoas que eu via e não conhecia, a primeira pergunta era: já morreu, papai? Aí o papai respondia. E é sempre o perguntador nato, né? O cara que já nasce querendo saber por quê. E por causa dessa mania minha, a minha fama se estendeu na família toda. O meu tio, por exemplo, tio Wilson, irmão do papai, um cara, para mim, o mais cool da família, porque ele era, além de escritor, poliglota, era desenhista, poeta, professor, jornalista, e a profissão mais importante, que era igual do papai, era magistrado. Enfim, ele também se tornou, falando nele, ele se tornou uma espécie de um mentor para mim. Foi ele que me apresentou, né, a Ordem Rosa Cruz, e professor, jornalista, e a profissão mais importante, que era igual do papai, era magistrado. Enfim, ele também se tornou, falando nele, ele se tornou uma espécie de um mentor para mim. Foi ele que me apresentou, né, a Ordem Rosa Cruz, e para homenageá-lo eu o convidei para ser meu prefacista no primeiro livro que eu publiquei, Os Eleitos de Gaia. Então, esse meu tio, um dos livros que ele escreveu, o nome era Viagem ao Reino da Química, eu acho que até tem na internet ainda, ele resolveu me colocar como um dos personagens do livro. Exatamente na página 193 deste livro, eu sou um dos alunos do professor que não parava de perguntar sobre química, sobre tudo. E depois dessa publicação do livro, na família, né, fiquei marcado como página 193. Quer dizer, minha fama de perguntador está registrada, literalmente falando. Bem, por sinal, a leitura e depois a escrita foram, sem dúvida, minhas válvulas de escape quando eu era pequeno. Porque eu não era muito, como se diz, não era muito bem da bisca, né? Muito bagunceiro. Então, a minha saída era a escrita ou a leitura. E, por sinal, o meu protagonista, que era o meu favorito, que eu tinha mais livros, que eu lia as coleções todas, era o Sherlock Holmes, detetive britânico famoso, escrito por Conan Doyle. Eu o tive como uma espécie de um ídolo na época, e tanto é que minhas primeiras histórias, o protagonista era o Sherlock Holmes e seu indefectível assistente Watson. Assistentes ou não, mas fazia. Eu não digo que eu era uma espécie de um nerd na época, porque eu tinha meus momentos de bagunça também e não ficava enfurnado no quarto o tempo todo, como a maioria dos nerds fica, né? Pelo menos que eu saiba. Então, minha mania de duvidar foi fortalecida ainda mais quando ganhei do meu pai uma coleção de revistas em quadrinhos que relatavam as histórias da Bíblia. Eu achei muito interessante, aquilo aguçou a minha curiosidade ainda mais sobre eventos bíblicos, né, religiosos e tudo. Eu li tudo e confesso que até que, não vou falar engolir, né, mas acreditei em muitas passagens bíblicas. Mas com o passar do tempo eu comecei a duvidar, essa mania que a gente tem aqui no grupo identificado de duvidar primeiro, perguntar depois e confirmar ou não também. Então eu comecei a pesquisar, engoli, né, mas acreditei em muitas passagens bíblicas. Mas com o passar do tempo eu comecei a duvidar, essa mania que a gente tem aqui no grupo identificado de duvidar primeiro, perguntar depois e confirmar ou não também. Então eu comecei a pesquisar sobre o assunto.
eu fiquei muito decepcionado por causa dessas dúvidas, por exemplo, com relação à abertura do mar lá, a abertura do mar, as conversas do Abraão com Deus e tudo, isso daí eu duvidava, achava muito fantástico. Então o papai ficou meio decepcionado com essa minha reação, pensou que eu ia ficar tipo católico fervoroso como ele era, mas foi ao contrário. Eu que fiquei decepcionado também. Aí ele me deu um livro para contrapor com as minhas dúvidas. Esse livro chamava E a Bíblia Tinha Razão, escrito por um jornalista americano. Na época, dada essa ingenuidade de criança, eu até que fiquei convencido, em princípio. Depois eu comecei a ter minhas dúvidas. E, novamente, surge a internet e eu comecei a pesquisar. Aquelas provas arqueológicas contidas nesse livro, eu reparei que boa parte delas não faziam sentido. Por quê? Porque na época que foi escrito o livro, não havia ainda oficializada a datação do carbono 14, né, que até desmentiu também o Santo Sudário e tal, e outras relíquias, né, que eles falam que foi de determinada época, mas o carbono 14 desmentiu tudo. Então, aquelas provas arqueológicas contidas no livro não eram suficientes. Além do mais, dizer taxativamente que foi verdade, eu comecei a duvidar, a despontar a partir dessas leituras, né, que eu começava a duvidar, que falavam que era verdade e não eram, começava a dar uma nova faceta da minha personalidade questionadora, porque começava a surgir o velho lema, duvidar primeiro, comprovar depois e finalmente aceitar de bom grado o que não se pode contestar. No mais, para não estender essa minha autoapresentação, eu me encaixei muito bem no grupo identificado, brilhantemente fundado pelo João Marcelo, cujo objetivo é tentar mostrar, através de argumentos sólidos, que a ufologia desandou em função, como todos sabem, de alguns interesses escusos, isso colocando em exceção, obviamente, os pesquisadores sérios. E os interesses escusos desses que gostam de propagar a mentira, né? Através de vídeos ou imagens forjadas, justamente para cativar. Isso colocando em exceção, obviamente, os pesquisadores sérios. E os interesses escusos desses que gostam de propagar a mentira, né? Através de vídeos ou imagens forjadas, justamente para cativar os pobres dos ingênuos. Em outras palavras, a nossa intenção aqui do grupo não é deixar uma imagem, né, nossa de arrogantes, ou de parecer que nós queremos ser os detentores da verdade. Nunca, jamais isso vai acontecer ou acontecerá. Porque, como todos nós queremos encontrar uma resposta convincente de que o fenômeno pode sim ser verdadeiro e não apenas uma especulação, como vem sendo desde sempre. Nós somos apenas pesquisadores. Uns vão a campo, mas não é o meu caso, aqui no meu intramuros, sempre ficando atento para não me desviar do foco e sem deixar me levar pela vaidade, assim como todos do grupo pensam a mesma coisa. Afinal, nós todos somos aprendizes. Então, na minha opinião, finalmente, as teorias da conspiração, tanto na ufologia como para outros assuntos, possuem dois objetivos básicos: espalhar o medo, a insegurança, para poder amarrar, né, de certa forma, o menos exigente, que, claro, então passará a ser mais um servo, né, vamos dizer assim, de uma verdade talvez nem relativa, de tão absurda às vezes que ela possa parecer. Aí a conspiração espalha-se e dá no que dá, né? Então espero que possa apreciar os nossos artigos também, que nós escrevemos no nosso blog. Ele escrito em português e inglês, e dá no que dá, né? Então espero que possa apreciar os nossos artigos também, que nós escrevemos no nosso blog. Ele escrito em português e inglês,
e porque nesses artigos a gente expressa fielmente os nossos pensamentos com relação ao atual estágio da ufologia e outros assuntos assemelhados, de astronomia, etc. Então, nós vamos receber, obviamente, sempre receberemos com naturalidade as críticas e os conselhos, que também serão bem-vindos. Então, é isso que eu tenho a falar. Muito obrigado e espero que possamos ser úteis para desvendar e chegar perto dessa verdade absoluta, apesar de bastante distante. Obrigado. Bom, muito obrigado, Marco. Acho que ficou bem claro. Meu contato com a ufologia, ela começou, na verdade, desde cedo. A maioria das pessoas que tem a minha idade tiveram esses mesmos ou próximos desses primeiros contatos assim, com a ufologia, que foram filmes clássicos, né, como o ET, o Extraterrestre. Eu já entro nesse filme, que é um filme específico, no meu caso. Logo ali em 95, né, final de 95, nós tivemos o caso do chupacabra, né? O primeiro relato do chupacabra, ele apareceu em Campina Grande do Sul, que é uma região metropolitana aqui de Curitiba, próxima a Curitiba, e era onde eu morava, né? E nessa época eu devia ter aqui uns 9 anos, né? E claro, o meu medo eu tinha um fascínio e um medo ao mesmo tempo sobre a ufologia, sobre ETs, naves, ser abduzido e etc. Logo em 96, o caso Varginha, que foi outra explosão, né? E a partir daí, porque eu tinha um medo absurdo, mas ao mesmo tempo eu tinha um fascínio enorme pelo assunto. Eu pesquisava, na época, tudo que tinha, principalmente aqueles especiais do Fantástico, né? Todos eles eu acompanhava de perto. Eu realmente gostava de assistir tudo e queria assistir tudo, e ao mesmo tempo com um pavor. Eu morava numa casa que até hoje nós temos lá em Campina. É um terreno muito grande, então à noite, quando eu precisava fechar o portão, né, eu sempre brinco que a mãe mandava fechar o portão, eu saía olhando apenas para frente, né, minha visão periférica eu praticamente não usava, de tanto medo, né, de olhar para baixo no terreno onde tinha várias árvores lá e encontrar, por exemplo, um chupacabra ou um ET de Varginha me olhando ou querendo me abduzir ou algo do tipo, né? Então eu passei muito tempo com medo disso. Mas esse medo, ele é originário, é um filme de criança, um filme tranquilo. Eu, quando assisti, eu devia ter uns 3, 4 anos na época. Eu lembro que eu enchi muito a paciência da minha mãe, porque eu queria assistir muito aquele filme. E na época, minha mãe acabou alugando o filme. Isso, alugando, sou dessa época. Então, ela alugou o filme, em fita ainda, e colocou para eu assistir lá, né? De tanto que eu enchi o saco, ela falou: não, então tá bom, você quer assistir? Vai assistir. E eu lembro que eu estava sentado, na verdade, encostado na cabeceira da cama da minha mãe e do meu pai, assistindo sozinho o filme, até que aquele momento em que o Elliot perde a bolinha no meio do mato e começa a procurar, né? Primeiro ele joga dentro da garagem e ela volta, né? Aquilo ali já foi um motivo de um certo medo, né? Mas em especial aquela parte onde ele vai para o meio do mato e abre o mato, e de repente, quando ele abre, o próprio ET aparece, né? Dando um grito ali, e ele grita junto. Aquele momento, o próprio ET aparece, né, dando um grito ali, e ele grita junto. Aquele momento foi quando acabou como se fosse uma fotografia na minha cabeça, né? E eu ainda pequeno, eu lembro que eu não chorei, eu só simplesmente me assustei. Eu saí dali, fui conversar alguma coisa com a minha mãe, voltei pro quarto, assisti o resto do filme, e isso ficou ali internalizado. E anos depois, quando eu me mudei, lá em 92, quando eu me mudei para Campina Grande do Sul, nesse terreno grande, cara, aí qualquer mato à noite tinha um ET, se eu jogasse a bola ia voltar, enfim. Parece uma história meio boba, mas na verdade foi um trauma de criança mesmo, literal, né? Hoje, agora falando um pouquinho de mim, né? Hoje estou estudando, eu sou formado em filosofia, hoje eu estou fazendo a faculdade de psicologia, e você acaba entendendo um pouquinho mais sobre o porquê que essas coisas chocam tanto, ou porque elas marcam tanto, né? E a minha relação com ufologia, né? E a minha relação com ufologia sempre foi de espectador. Vocês sabem que todos que já falaram anterior a mim
Todos eles já tiveram experiências sendo palestrantes, né, com muito estudo na ufologia já desde cedo, né, sendo ufólogos mesmo, né, escrevendo para revistas, participando de revistas, e eu não, eu sempre estive do lado de lá, né, nas cadeiras assistindo, sempre fascinado, né, até que surgiu a oportunidade dos eventos da UFO aqui em Curitiba, né, o próprio Jevaé era daqui, e nossa, eu sempre adorei, sempre quis participar, e acho que isso faz 5 anos, nem isso, 3, 4 anos atrás, eu fui no primeiro evento, né, então aquilo ali para mim foi algo muito legal, eu adorei, assim, pelo clima, conversar com pessoas que tinham o mesmo assunto, né, e o mesmo fascínio até então, né. Acabei através de um amigo, o convite para eu trabalhar na revista, né, para mim, enquanto apenas um mero espectador, né, que ia lá e ficava fascinado com os cursos, nossa, foi uma honra imensa, né, eu agradeço até hoje, independente da posição, de opinião ou algo assim, que mudou daquela época para cá, eu sou muito grato porque foi um local onde eu ganhei muitos amigos, sabe, valorosos para mim, assim como todos esses que já vos falaram aqui antes de mim, né? Todos eu conheci na revista, então foi uma honra muito grande, tanto ter trabalhado, eu não me arrependo de nada, óbvio, mas também por ter conhecido várias pessoas, e não só os que são do grupo identificado, o próprio Jevaé, todas as pessoas que eu conheci lá, de coração, assim, eu tenho uma gratidão imensa. E a partir desse momento, quando eu entrei na revista e comecei a trabalhar ali na parte administrativa, óbvio, não como ufólogo nem palestrante, mas ali dentro a ufologia começou a se tornar um pouco mais clara para mim, né? E até incrível que aquele trauma de criança passou, né? Aquele trauma, aquele medo absurdo de extraterrestre que eu tive por anos e anos e anos a fio, com medo literal, pavor, não é qualquer coisa. Pense na pior coisa que você tenha, algo que você tenha realmente medo. Eu tinha disso. Parece bobo, mas hoje entendendo através do trauma que eu tive naquela época, foi realmente foi bem difícil essa parte da minha adolescência ali, entre pré-adolescência e adolescência, foi bem complicado. Mas enfim, após a revista que eu comecei realmente a me inteirar dos assuntos, e como eu tenho uma tendência a ser um pouco mais cético, a ser um pouco mais crítico nas coisas que eu acompanho, que eu leio, que eu estudo, enfim, acabou que naturalmente eu fui me afastando de certas coisas, certos assuntos que eu achava um tanto quanto exagerado. E acabei, assim como todos aqui do grupo identificado, em algum momento eu preferi me desligar, né? Mas sem nenhum tipo de raiva, nem brigado, nem nada. Simplesmente foi uma decisão pessoal, justamente porque não estava mais de acordo com aquilo que eu acredito, né, ou que eu penso, pelo menos, sobre a ufologia, né? A parte cética, minha parte técnica, científica, falou mais alto. E aqui do Identificado, depois de um tempo já fora, que eu já tinha conhecido todos, o João Marcelo, né, a Laura, que trabalhou no mesmo período que eu ali, e todos aqui do grupo, né, que eu conheci através da UFO, acabou vindo o convite do Identificado. Eles tinham pensado no meu nome para participar do grupo e, como a gente sempre diz aqui, é um grupo em que todos confiam em todos, né? Eu acho que esse é o principal. E veja, a nossa intenção não é nunca ir contra alguém, né? Mas contra algumas ideias que para nós não faz sentido. Então essa ufologia, para mim, ela tem que ser, na verdade, muito mais científica, né? Ao invés de, um exemplo, né? Quando nós vemos uma luz no céu, ela não deve ser automaticamente uma nave tripulada, né? Então, antes disso, nós temos várias outras explicações simples, né? Que muitas vezes respondem a uma coisa que os ufólatras, como a gente chama, né? Eles acabam nem cogitando, né? Então, a parte técnica passa longe e entra a crença. Quando entra a crença, fica complicado você discutir, né? Então muitas pessoas talvez que veem uma luz no céu, mas são dessas
que levam pela emoção já direto, elas acabam suprimindo a parte técnica, a parte lógica e simplesmente já vão baseadas nas suas crenças. E o nosso papel, na verdade, não é destruir a ufologia ou algo do tipo, destruir casos. Não, é mostrar para as pessoas que existem explicações lógicas e simples para muitos dos casos. Inclusive, como o pessoal gosta de chamar, as vacas sagradas da ufologia. E é interessante porque quando nós colocamos esses casos em pauta e analisamos novamente com um olhar mais cético, não é que nós estamos ali para isso, mas é que naturalmente, quando se olha com um olhar cético, você vai acabar derrubando o caso e muitos casos que vão pela paixão acabam caindo por terra. Claro que nesse meio todo não é só de inocência que é feita a ufologia, infelizmente. Nós temos vários e vários pseudo-ufólogos, né, que nunca foram a campo, nunca fizeram nenhum tipo de pesquisa, ou mesmo que fizeram algum tipo de pesquisa, mas que acabaram, infelizmente, se tornando mais algo comercial do que necessariamente a busca pela verdade do caso ou a verdade maior da ufologia, né? E acabou que aí, como já foi citado anteriormente, a ufologia mística, né, a ufologia espiritual, né, aí tem ligação com religião, tem ligação com anjo, tem ligação com espírito. Veja, eu não estou negando que possa haver, mas o que a gente foca no grupo é que a explicação muitas vezes existe e ela é terrena, nada tem a ver com coisa extraterrestre. E essa consciência vai eliminar um monte de casos, ou um monte de avistamentos, ou um monte de coisas que as pessoas acreditam já piamente que é uma nave tripulada. Mas enfim, assim como toda a área humana, o ser humano acaba corrompendo, corroendo. É uma pena isso, né? Mas o que a gente tenta fazer, na verdade, é minimizar esses danos da ufologia, que já é tão desacreditada. Mesmo que tenha sido um pouco mais divulgada nos últimos anos, a gente sabe, mas ainda assim é levado muito, muito na brincadeira, né? E quem gosta realmente, quem quer fazer uma ufologia séria, ela parte primeiro não, né? Mas ela parte, tem como base a ciência, né? E que a crença seja um propulsor, mas não a resposta. Eu acho que esse é o principal ponto da ufologia para mim. Primeiro não, né? Mas ela parte, tem como base a ciência, né? E que a crença seja um propulsor, mas não a resposta. Eu acho que esse é o principal ponto da ufologia para mim. Vamos finalizando, né, o nosso primeiro podcast. Eu quero agradecer a cada um, primeiro pela oportunidade de estar aqui, e a cada um por todo o conhecimento que cada um trouxe, cada um, né? Eu acho que a ideia do podcast é essa, que a gente possa trazer mais informação, mais detalhado, e que o pessoal possa aproveitar uma outra plataforma. É mais uma fonte de informação para o pessoal que gosta. Peço e reforço para o pessoal que gostar, por favor, compartilhe, curta, né? Muito importante, acesse o nosso blog, o nosso canal do Telegram, o canal do João Marcelo, o canal Identificados no YouTube, por favor, compartilhe, curta, né? Muito importante, acesse o nosso blog, o nosso canal do Telegram, o canal do João Marcelo, o canal Identificados no YouTube, e a gente só vai trazer cada vez mais. Certo, pessoal? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Quer dar o seu tchau, o seu amém? Os links todos estão aqui, logo abaixo Isso, estarão na descrição do áudio. Isso, no áudio, no vídeo, no YouTube vocês podem procurar. Tem o canal do Telegram, onde a gente sempre posta todas as nossas matérias, tudo que é posto lá é bem interessante. Tem todos os links lá, a gente vai deixar tudo aqui para vocês. Exatamente. Certinho? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado e acompanhem os próximos podcasts. É isso aí. Ok. Pessoal, não somos negacionistas. Obrigado, boa noite. Pelo contrário.